Antes de prosseguir com esse vídeo, eu quero falar com vocês aqui sobre a situação aí do Gerson, né? Essa situação aí que o Flamengo pode ganhar mais do que apenas a multa pelo Gerson. Na verdade, receber mais, né? Uma devolução, na verdade, eu vou explicar para vocês. Olha, além da multa rescisória de 25 milhões de euros, o Flamengo entende, né? O BAP entende, todos lá no clube entendem que o Flamengo tem direito a receber mais 50 milhões de reais pela ida do Gerson ao Zenit. O que eu apurei é que não seriam 50 milhões, seriam um pouco menos, 40 milhões, 40 e poucos milhões, e ainda assim só uma parte que o Flamengo teria antecipado, né? Na renovação de contrato ficou acordado que em caso de quebra de compromisso sem justa causa por alguma das partes, a outra parte pode exigir o pagamento integral do direito de imagem até o fim do vínculo. Como o contrato atual vai até o fim de 2030, o Flamengo tem direito a receber 50 milhões de reais. Então, o que me passaram é apenas do que o Flamengo antecipou, não seria o total. Também é um caso a se discutir, né? Isso aí tem que ser discutido. Apenas estou passando para vocês as versões. Mas que o Flamengo tem algum valor a receber, o Flamengo entende que tem um valor a receber bom do Gerson. Seria do próprio jogador. Tá? O rubro-negro, então, pode receber os 158 milhões na cotação atual, mas aí, não sei quanto que vai ser, mas pode chegar a 40 e poucos milhões de reais referente ao direito de imagem antecipado, aí a questão da quebra do contrato. A operação pode render mais de 200 milhões de reais ao Flamengo, e aí a gente já falou com vocês dos outros valores de Alcaraz, de Wesley, tudo que está sendo negociado, todos os jogadores que estão saindo, que estão sendo vendidos, a gente vai continuar falando sobre isso nesse vídeo, mas era importante a gente trazer essa situação aqui para vocês, porque o Flamengo, né, está conseguindo fazer aí uma receita muito forte com venda de jogadores para essa temporada. Tchau, Gerson. Valeu, obrigado. Tamo junto. Obrigado aí, cara. Valeu por tudo aí, mas dá não. Pô, na moral, cara, não esperava que você fosse aceitar aí, pelas notícias que estão saindo aí. O Gerson tá aceitando a ida pro Zenit, né? Tá aceitando lá defender o Zenit, uma pena, porque era um cara identificado, capitão, né? Cara, é loucura, né? Mas aqui não tem ninguém ingênuo, né? A verdade é essa. O Flamengo aceitou reduzir a multa dele para 25 milhões de euros, que era justamente o valor que o Zenit queria pagar, para receber o dinheiro à vista. E o Gerson, né, queria aumentar o salário, não aumentou, então pediu para reduzir a multa porque ele queria sair também. Então, é isso. E agora, né, essa situação toda aí acontecendo, vai para o Mundial, não vai? A torcida pedindo para nem ir para a Copa do Mundo do Clube, muita gente. Comenta aqui, você acha que ele deve ir ou não deveria nem levar ele para a Copa do Mundo de Clubes? Vou gostar de ler o seu comentário, até para entender o que o torcedor está pensando. Cara, eu vou falar, fico muito triste, viu? Muito triste com essa situação aí do Gerson. É uma situação aí difícil, né? Situação complicada, porque como é que você vai levar um jogador para uma Copa do Mundo de Clubes, um jogador que já está vendido, né? Será que ele vai botar o pé? A verdade é essa. Porque muita gente pode... mas o cara é profissional, mas, pô, peraí. Tem que ter uma garantia lá também que ele vai para os caras mesmo depois se acontecer alguma coisa, porque vai que ele se machuque durante a Copa do Mundo. Será que eles vão garantir a compra? Né? O negócio é muito bom para ele lá. Pelo visto, ele tá tudo encaminhado já, né, gente? A verdade é essa. Já até o que chega pra gente é que ele já aceitou, já deu positivo. Olha só, na última janela, a Raíza trazendo aqui que na última janela de transferências, o Zenit chegou com uma oferta pesada, aquela proposta que foi de 18, foi subindo, chegou a 22, mais um... Dizem, né, que chegou a 22, mais um valor para chegar a 25 milhões de euros. Eles iam tentar uma nova investida, todo mundo estava ciente disso. Depois da oferta, as partes fecharam aí uma renovação, onde a multa foi reduzida para justamente mais ou menos os valores em que o Zenit estava disposto a investir no atleta. Fica bem claro que ambas as partes tinham interesse nessa nova negociação. Óbvio, ninguém é otário aqui, né? Ou acham que a diretoria rubro-negra é tão ingênua? Claro que não. O Flamengo está precisando fazer dinheiro, fazer receita com venda de jogador. Mas era isso ou não renovar? O Gerson tinha contrato até dezembro de 27. Era só não renovar e manter a multa em 200 milhões. Então, né? Havia interesse de vender por 25 também. Não tem esse papo de a gente não queria vender, mas se vocês pagarem a multa e convencerem um atleta, pô, querem jogar a culpa para cima dos caras também?
para cima do cara também. Ele quer sair, mas o Flamengo também queria vender. O Arrascaeta tem contrato até dezembro de 26, teve suas conversas de renovação deixadas em stand-by. Porque o clube priorizava aí contratos que estavam acabando esse ano. O mesmo poderia ter sido feito com o Gerson e não foi. Perfeita, Raíza. Volto a repetir. Houve o interesse de ambas as partes no negócio. Faz parte, é negócio, trabalho e o desfecho está próximo. É isso aí, Raíza. Né? Preto no branco, perfeito, sem sacanagem. É isso aí. Eles que assumam aí, né, a questão aí do Gerson, eles que têm que assumir, que no fundo também era um bom negócio para o Flamengo. Quem que vai pagar 25 milhões de euros à vista por qualquer jogador, ainda mais um jogador de quase 29 anos? Foi um baita negócio. Agora, o jogador tem interesse de sair, né? O Flamengo tem interesse de vender, não queria vender para não ficar tendo que dar explicação, é mais fácil botar o cara para pagar a multa lá e receber à vista. Até porque o valor à vista é diferente, né? É bem melhor. Então, olha só, o Zenit tem pressa para fechar a negociação por Gerson e não vê problema do jogador disputar a Copa do Mundo de Clubes pelo Flamengo. A ideia é que o atleta dispute a competição, ganhe 10 dias de férias e depois se apresente ao time russo. Agora é saber se vale isso. Então, ele vai jogar a Copa do Mundo, vai se despedir na Copa do Mundo de Clubes pelo Flamengo? Eu espero que jogue bem, né, seu Gerson? Espero que você vista a camisa, honre a camisa aí, porque é um momento aí complicado, né? Você sendo vendido antes da Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo está totalmente, segundo a Raíza, ciente das tratativas. O Zenit levantou a possibilidade de pagar a multa parcelado, o que o rubro-negro rejeitou. Os russos acenaram que estão dispostos a pagar à vista e a situação se encaminha para uma decisão do jogador, tá? Que a gente já sabe qual é essa decisão, né? Então o Zenit já fez a oferta, já se acertou com o Gerson, né? Cada vez mais informações. O Júlio Miguel Neto até trouxe a questão, né, dos bônus que ele vai receber. Então, cara, é muita coisa, cara. A gente, inclusive, eu conversei com uma fonte ligada ao jogador aí, que já falou, não, já está tudo definido. Inclusive, ontem teve reunião do Marcão com o pessoal do Zenit, já está tudo certo, já deram a palavra, né? Então, a saída do Gerson está muito perto de ser confirmada aí. Já tem um acordo aí do Zenit aí com os representantes do jogador. Inclusive, agradecer ao meu amigo, que é muito amigo do Gerson, que me passou a informação da reunião ontem. E aí o dirigente aí do Zenit, né, não descarta aí depositar o valor à vista, então, logo para o Flamengo e resolver essa situação, tá? Então, sinceramente, eu acho que nessa história ninguém tem culpa. A diretoria precisa fazer receita com vendas e vai vender ainda, provavelmente, o Wesley. O Flamengo vai precisar fazer algumas vendas e não tem erro, cara. É isso aí, faz parte do negócio, tá? Então, a gente também tem aqui essa parte dos bônus aqui, olha, 25 mil euros a cada gol ou assistência, bônus a cada 5 pontos conquistados no Campeonato Russo, 30 mil euros, bônus de não transferência para outros clubes, 500 mil euros a cada janela de transferências, é muita coisa. Convocação para a Copa do Mundo de Seleções, 150 mil euros. Cara, multiplicar por 6, isso é uma loucura, né? E aí o clube russo disponibilizará uma casa e um carro também de forma gratuita ao jogador. Então, é uma situação aí, no mínimo, né, hiper interessante no caso, né? É muita coisa, é muito dinheiro. Trazer aqui a situação do Wesley, né, que além do Gerson, o Zenit também quer contar com o lateral direito Wesley, tá? Mesmo com algumas possibilidades e, no caso, a menos aí na Europa de clubes interessados, diminuíram os clubes aí em relação ao Wesley, o jogador segue valorizado. O Zenit já tinha feito uma proposta inicial no dia 31 de janeiro, como a gente, o Júlio Miguel Neto, todo mundo trouxe aí. Os russos preparam aí também mais uma investida aí em outro jogador do Flamengo, no caso o Wesley, além do Gerson Wesley, eles querem os dois que jogam ali pela direita. Então eles preparam assim essa proposta, tá, pro Flamengo na casa de 25 milhões de euros, mais bônus que cheguem a 30 milhões. Tá? Então podendo chegar a 30 milhões de euros por 5 temporadas, como está fazendo com o Gerson também, 5 anos de contrato, salários 2 vezes maiores do que o Flamengo paga. Tá? Então o dobro, né, no caso,
O salário do Gerson é muito mais que o dobro, mas no caso do Wesley, o dobro. Tá? O Flamengo já sinalizou que não aceita o negócio antes da Copa do Mundo de Clubes. Diferentemente do Gerson, os russos tratam aí com tranquilidade essa questão aí do Wesley, né? Até porque a janela russa só abre no dia 10 de julho. Então, eles estão aí, né, já preparando essa situação. E olha, eu vou trazer para você, só para vocês terem uma ideia, 15 do Alcaraz, 25 do Gerson, 30 do Wesley, 70 vezes a cotação do dia, são quase 450 milhões de reais, quase meio bilhão de reais só nessas 3 negociações, né? E ainda tem outras coisas, Matheus Gonçalves, Ryan Lucas, tem outras possibilidades aí que o Flamengo pode também receber. Então o Flamengo aí também muito perto de vender o Wesley após a Copa do Mundo de Clubes. Olha, o Reinier não teve o empréstimo dele renovado e está retornando ao Real Madrid, que não deve aproveitar o jogador, tá? Nosso cria aí, o Reinier Jesus, vale a pena, gostaria de trazer o Reinier. Então ele teve empréstimo, não teve o empréstimo dele renovado pelo Granada, retorna ao Real Madrid, tá? E tem contrato com o Real Madrid até junho de 2026, está acabando em mais um aninho. Pelo Granada, o meia de 23 anos disputou 25 partidas, marcou um gol e concedeu 4 assistências para seus companheiros. Reinier foi vendido ao Real Madrid no começo de 2020, o valor foi um valor interessante, né? Não me lembro agora, mas acho que foram 30 milhões de euros. Foi emprestado para o Borussia Dortmund da Alemanha, Girona da Espanha, Frosinone da Itália e, por fim, o Granada da Espanha. Não se firmou em lugar nenhum. É um jogador que saiu daqui com uma grande promessa, foi muito bem vendido, mas até o momento não conseguiu se firmar. E aí, qual será o futuro do Reinier Jesus? Olha, o Flamengo aumentou a proposta pelo Carrascal, afirma o jornalista argentino o César Luiz Merlo, né? Meia colombiano aí de 27 anos. A nova oferta do Flamengo é de 11 milhões de euros, 69,8 milhões de reais, fixos com mais 2 milhões de euros por metas, chegando no caso, 13 milhões de euros, né? 13 milhões de euros pelo jogador. O Dinamo de Moscou deixou claro em primeiro momento que só aceitaria negociar por 15, o Flamengo vai tentando por 13, e a gente soube que internamente no Flamengo, a nossa equipe aqui, a gente soube que o clima é de confiança pela contratação do meio-campista, e a maior dúvida, porém, é se o Carrascal consegue ser contratado a tempo para a disputa da Copa do Mundo de Clubes ou não, né? A janela de transferência para o Mundial se encerra no dia 10 de junho, então fica difícil, é logo no começo da semana aí, muito difícil, né? Cara, na terça-feira já, então resolver na segunda, se for possível, mas é muito difícil, tá? O Flamengo tá aí tentando, né?